coisas qu'on met de côté, que colocamos de lado, qu'on refuse de parler dans l'église. que nós não pensamos em falar na igreja, Mais nous ne devons pas avoir peur de mas parler, não temos que ter medo de falar, parce que c'est la réalité. porque é a realidade. Aujourd'hui, Hoje, la mode, o mundo, a Dans le moda monde. no mundo, le plus grand porte a maior porta qui amène les jeunes que leva os jovens en enfer, ao inferno c'est quoi? é o quê? Ce sont des réseaux sociaux. São os Qui a le portable ici ce soir? Lève tes mains. os redes sociais. Nous avons tous, moi aussi j'ai le portable. Temos todos aqui, eu também tenho. Mais cela c'est quelque chose de bon. Mas isso é uma coisa boa. Mais tout dépend. Mas tudo depende. Pourquoi tu l'utilises? Por que tu utilizas? Qu'est-ce que tu regardes à l'intérieur? O que você olha Qu'est-ce que dentro? tu fais avec O que cela? você faz? Qui a Facebook ici? Quem tem On Facebook entend de aqui? passer en direct. Estamos passando Que a on WhatsApp live. ici? Quem tem WhatsApp aqui? Instagram. Instagram. Tout cela est bon. Tudo isso é bom, Mais dépend de quoi tu l'utilises. mas depende de como você Et utiliza pourquoi tu l'utilises. e o porquê tu Et ce utilizas que tu fais avec e cela. o que você faz com isso. Vous savez que le plus grande porte Vocês sabem que a maior porta du danger spirituel do perigo espiritual de l'humanité, da humanidade ce sont des réseaux sociaux. são os redes sociais. Ton corps O teu corpo s'alimente se alimenta de ce que tu vois disso que você vê et entends. e escuta. Si tu t'alimentes de la parole de Dieu, Se tu te alimentas da palavra de Deus, ton corps o teu corpo va s'alimenter vai se alimentar de la parole de Dieu. da palavra de Si Deus. tu t'alimentes Se você se alimenta des choses du monde, das coisas do ton mundo, corps va s'alimenter des o choses du teu monde. corpo vai se alimentar das coisas do mundo. La Bible nous dit que si tes yeux A Bíblia nos fala que se os teus sont olhos en bon état, estão no bom estado, tout ton corps sera en bon état. todo o teu corpo será também. Imaginez que tu alimentes ton corps Imagina que você está alimentando o seu avec corpo des aliments qui n'est pas bon pour la santé. com alimentos que não são bons para a saúde. Ton corps sera en mauvais état. O teu corpo estará com uma má Mais si tu saúde. t'alimentes ton corps Mas se tu alimentas o teu avec corpo des aliments qui est bon pour la santé, com alimento que é bom para a saúde, ton corps sera en bonne santé. o teu corpo estará De com boa même saúde. chose sera As mesmas coisas também. si tu t'alimentes dans des réseaux sociaux, Se você se alimenta nos redes en sociais, regardant la pornographie, olhando pornografias, en regardant des photos d'humains nus, olhando fotos de pessoas nuas, toutes choses todas as coisas qui n'est pas agréable à que Dieu, não são agradáveis a Deus, tu ne seras pas agréable à Dieu. você não será agradável a Deus. Et tu ne rentreras pas non plus E você não entra também dans le royaume des cieux. no reino de Deus. Jeunes, Jovens, vous devez savoir vocês devem saber, ce que vous regardez isso que vocês olham dans les réseaux sociaux, nos redes sociais, ce que vous regardez en YouTube, quando vocês olham no en YouTube, Facebook, Facebook, Instagram, ce que vous postez, Instagram, o que vocês en postam, WhatsApp. WhatsApp, Ton corps s'alimente o teu corpo se alimenta de ce que tu vois disso que você vê et entends. e escuta. La parole de Dieu A palavra de Deus nous appelle à la liberté. nos chama à liberdade, Mais seulement qu'il a dit mas ele falou também, qu'il ne faut pas prendre de cette liberté não devemos pegar esta un liberdade prétexte por pretexto et vivre selon la chair. e viver como a carne. Quand ta chair Quando a tua carne décide pour toi, decide no teu tu lugar, vives par la chair. você vive pela carne. Quand tu fais le désir de ta chair, Quando você faz o desejo quand da tu sua carne, réponds à ce que ta chair te quando demande, você responde o que a tua carne te tu vis pede, par la chair. você vive pela carne. Vous entendez comprendre? Vocês compreendem? Peuple de Dieu, Povo de Deus, la parole, la lecture officielle de ce soir, c'est a quoi? palavra, a leitura oficial dessa noite foi a qual? Si donc le Fils vous a franchi Se o réellement, Filho, vous que é serez grande, vos libre. libertou, vocês são livres. Celui qui a été affranchi par Jésus-Christ Foi ele que foi liberto por Jesus Cristo, ne vit plus du péché. mas não vive mais pelo pecado. Sa chair n'a plus le commande dans sa vie. A sua carne não tem mais comando sobre a sua vida. Qui prend le dessus? Quem pega por L'Esprit cima? de Dieu. O Espírito de Deus. L'Esprit de Dieu O Espírito de Deus qui habite en nous. que mora em nós. C'est cela Esse qui prend le contrôle dans votre que vie. pega o controle da sua vida. Nous avons
la tendance de dire temos tendência a falar que le corps humain que o corpo humano est composé de corps, é composto homme, âme et esprit. Corps, âme et esprit. corpo, alma e espírito. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Mas eu quero falar uma coisa hoje. Ce n'est pas le corps Não é o corpo qui habite dans l'esprit et âme, que mora no espírito e na alma, mais c'est l'esprit, mas é o espírito, âme, a alma qui habite dans un corps périsable. que mora num corpo. Avez-vous entendu, non? Vocês Vous avez entenderam? compris ou pas? Vocês entenderam? Nous avons la tendance de dire nous sommes composés de corps, Temos tendência a falar que somos compostos do corpo, âme, alma esprit. e espírito, Mais seulement, mas somente ce n'est pas le corps qui habite dans l'esprit. não é o corpo que mora no Ce n'est espírito, pas le corps qui habite dans l'âme, não é o corpo que mora na mais c'est alma, l'esprit, âme, mas é o espírito e alma qui habite dans un corps que périsable. mora num corpo. L'esprit de Dieu O Espírito de Deus habite à l'intérieur de nous. mora no interior Ce de n'est pas nós, nous qui cada um de habite nós. dans l'esprit de Não Dieu. somos nós que moramos no Espírito de Notre Deus. corps doit être en bon état Nosso corpo deve pour estar no bom recevoir estado cet esprit para de Dieu, receber esse Espírito de pour Deus, recevoir ce que Dieu a mis para à receber o que l'intérieur. Deus colocou no interior de Car nous nós. sommes de la poussière. Nós somos poeira. Le jour viendra, O dia vai chegar c'est que la poussière retournera à la que a poussière. poeira vai voltar a ser Mais poeira, l'esprit et l'âme retournera au Seigneur. mas o espírito e a alma vão voltar para Deus. Nous devons prendre soin de notre corps. Temos que ter cuidado com o nosso corpo. Nous devons prendre soin de notre corps. Temos que ter cuidado com o nosso Si Jésus corpo. vous affranchit, Se Jesus vos libertou, vous serez réellement libre. vocês serão Et le verdadeiramente péché n'a livres. plus de pouvoir dans votre E o vie. pecado não terá mais poder sobre La a sua drogue n'a vida. plus de pouvoir dans A votre droga não vie. tem mais poder sobre a La tua vida. prostitution n'a plus de A pouvoir dans prostituição não votre tem mais vie. poder sobre a tua vida. L'homosexualité n'a A plus de pouvoir homossexualidade dans não tem votre mais vie. poder sobre a tua vida. Là, vous serez réellement libre. Assim lá vocês serão livres. Nosso corpo deve estar no bom On estado. entend des comprendre ce soir. Estamos compreendendo essa noite. Jésus est allé à la croix de Calvaire. Jesus foi à cruz do Calvário Pour faire quoi? para fazer o quê? Pour nous a libérés. Para nos Pour nous libertar, donner la liberté. para te dar a liberdade, Pour te ramener à la vie. para te levar à vida. Mais de cette vie-là, Mas essa vida nous devons avoir une conduite temos que ter temos que nos conduzir parfaite, parfaite, parfaite perfeita et agréable à Dieu. e agradável a Deus. Parce que la Bible nous dit quoi? Porque a Bíblia nos fala o quê? Soyez saints, Nós temos que ser comme santos, votre Père céleste est saint. como o nosso Pai Celestial é santo. Nous devons être saints, Temos que ser comme santos, notre Père céleste est saint. como o nosso Pai Celestial é santo. Nous allons voir dans la Bible, Vamos ver na Bíblia. ouvrez votre Bible, Abram suas Bíblias. dans le livre des Ecclésiastes. No livro de Eclesiastes, Chapitre 11, le verset 9. capítulo 11, versículo 9. Nous allons voir ce que la Bible nous parle. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Amen. Amém? Jeune homme, réjouis-toi dans toute ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marchez dans la voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais cherche que pour tout cela, Dieu te rappellera en jugement. Amen. Amém? Qu'est-ce que cet verset nous parle? O que esse versículo nos fala? Qu'est-ce que le verset nous dit? O que o versículo nos diz? Il nous appelle à l'ordre. Ele nos chama à ordem Il nous dit de faire attention, de fazermos atenção car tout ce que tu fais ici sur cette terre, por tudo que você faz aqui nesta tu terra. rendre compte à Dieu Você vai prestar contas com le Deus jour à venir. no dia que vai vir. Je suis libre, Eu sou livre, mais libre de faire ce qui est agréable à Dieu. mas livre de fazer o que é agradável a Deus. Libre de vivre Livre para viver, en pensant pensando que le jour à venir, que o dia que vai vir, je serai devant l'Éternel eu serei diante do meu pour le Senhor rendre compte para prestar de contas tout ce que je fais sur cette de terre. tudo que eu fiz sobre esta terra. La Bible nous dit en 1 Corinthiens le chapitre 1, A Bíblia le nos fala chapitre em 1 10, Coríntios capítulo 10,
le verset 23, versículo 23. tout est permis, Tudo é permitido, tout est permis, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout n'édifiez pas. nem tudo edifica. Tout vous permet, vous pouvez. Tudo é permitido. Vocês podem. Jésus n'oblige pas. Jesus não obriga. Mais tout n'est pas utile pour votre vie. Mas tudo não é útil para sua Tout vida. n'est pas utile pour votre corps. Nem tudo é útil para o teu corpo. Tout ce que ce monde nous offre Tudo que este mundo não ne oferece peut pas nous amener devant l'Éternel. não pode nos levar diante do Nous ne Senhor. pouvons pas être agréables à Não Dieu. podemos ser agradável a Deus. Alors nous devons prendre soin. Então temos que ter Nous devons cuidado. faire attention Fazer cuidado. que un jour arrive, Que o dia que vai nous chegar, devons rendre compte à devemos l'Éternel. prestar contas ao Senhor. Mais souvent, Mas muitas vezes souvent nous disons nós dizemos que nous vivons la grâce. que nós vivemos pela Et la graça. grâce de Dieu, E a graça de Deus. nous n'avons plus besoin d'église. Nós Nous precisamos n'avons mais de plus besoin igreja. de pasteurs. Não precisamos mais de Nous n'avons pastores. plus besoin de la Bible. Não precisamos mais da Bíblia. Car nous vivons la grâce. Porque nós vivemos pela graça. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, jeunes, jovens, si vous vivez de cette manière, se vocês viverem desta maneira, vous êtes dans l'erreur. vocês estão no erro. Vous vivez une vie Vocês vivem uma qui va vida vous conduire directement à l'enfer. que vai levar vocês diretamente ao Vous inferno. vivez une vie Vocês vivem uma qui ne vida sera pas agréable à que Dieu. não é agradável a Deus. Jésus est venu. Jesus ele veio. Pourquoi? Por quê? Parce que la loi n'a pas fait l'effet Porque a lei não fez qu'il efeito devait faire. que deveria ser feito. Sinon, Jésus n'allait pas venir. Senão Jesus não viria. Et Jésus allait à la croix E Jesus foi à cruz pour que tu ne sois plus condamné porque você não fosse mais pour condenado. ce que le premier homme a fait. Por isso que o primeiro homem fez. On trouve dans la Bible Achamos na Bíblia deux paroles duas qu'on palavras parle souvent. que falamos muito: Obéissance obediência et désobéissance. e desobediência. Le premier homme qui s'appelle Adam O primeiro homem que se chama a Adão pratiqué praticou lequel? a qual? La désobéissance. A desobediência. Et par lui, E por ele le péché est rentré dans le o monde. pecado entrou no mundo. Et comme le péché est rentré dans le monde par un seul homme, E como o pecado entrou no mundo por um só homem, le deuxième homme qui est venu, o segundo homem que veio, il a pratiqué quoi? ele praticou o quê? L'obéissance. A obediência. Jésus a pratiqué l'obéissance Jesus praticou a obediência, parce qu'il a dit, porque ele disse: tout ce que je fais, tudo que eu faço, je ne fais pas de moi-même, eu não faço de mim mais je mesmo, le fais de celui qui m'a envahi. mas eu faço desse que me enviou. Ça, c'est l'obéissance Isso é a obediência que Jésus-Christ a pratiquée. que Jesus Cristo praticou. Aujourd'hui, Hoje, pratiquez l'obéissance. pratiquem a obediência. Ne faites pas comme le premier homme Não façam como o primeiro qui homem, s'appelle Adam, que se chamava Adão, qui a pratiqué la désobéissance. praticou a desobediência. Quand tu mets ta vie dans la prostitution, Quando você coloca a sua vida na tu prostituição, provoques la colère de l'Éternel. você provoca a colère de Deus. Quand tu mets ta vie dans la drogue, Quando você coloca a sua vida tu na provoques droga, la colère de você l'Éternel. provoca a ira do Eterno. Quand tu mets ta vie Quando você coloca a sua dans vida l'homosexualité, na tu homossexualidade, provoques la colère de l'Éternel. você provoca a ira do La Senhor. Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. A Bíblia nos fala que Deus é um Deus Quand que tu tem vis de ciúmes. cette vie, Quando você vive essa vida, tu provoques la jalousie de l'Éternel. você causa um ciúme no Senhor. Alors aujourd'hui, jeunes, Então hoje, jovens, la vie du chrétien, a vida de crente c'est une décision. é uma decisão. La vie du chrétien, c'est une décision. A vida do crente é uma decisão. C'est facile de dire je suis libre. É muito fácil de falar eu sou Je suis livre. libre en Jésus-Christ. Eu sou livre em Jesus Cristo. Mais libre pour faire quoi? Mas livre para fazer o quê? Libre de quelle manière? Livre de que maneira? Décision. Decisão. Décision. Decisão. Tu dois prendre décision dans Você ta tem vie. que tomar uma decisão na sua La vie vida. du chrétien est une vie de A vida do crente é décision. uma vida de... Répétez avec moi. Repitam comigo. La vie du chrétien est une vie A de... vida do crente é uma vida de...
La première décision qu'une personne prend dans sa vie, A primeira decisão que uma pessoa toma na sua avant vida, d'être chrétien, c'est le antes quoi? de ser crente, é a qual? J'ai décidé, Eu decidi, j'ai entendu la parole de eu escutei a l'Éternel palavra do Senhor, et j'ai compris eu entendi que la vie que je vivais, que a vida que eu ce vivia, que je voyais isso que eu et via entendre e escutava, n'était pas la vérité. não era verdade. Et aujourd'hui, E hoje j'ai compris eu entendi que Jésus est la vérité. que Jesus é a C'est lui verdade. qui est mort pour moi. É Ele que morreu por Et j'ai mim. pris la décision E eu tomei a decisão d'accepter Jésus comme mon unique. de aceitar Jesus como meu único e e suficiente Salvador. Ça, c'est la première décision Isso é a primeira pour decisão les chrétiens. para os crentes. Mais c'est pas fini. Mas não é só Tu es au o début. fim. Et tu vas jusqu'au baptême. E você vai até uma. Et le baptême dit quoi? O Tu es batismo. E o mort batismo pour fala le o quê? monde Você morre para o mundo et tu vis pour Christ. e você vive por Cristo. Tu vis en Jésus-Christ pour Você vive em Dieu. Jesus Cristo. Encore une décision. Mais uma decisão. Deuxième décision. Segunda decisão. J'ai décidé Eu decidi d'abandonner ma vie de abandonar a minha dans les vida mains de l'Éternel. nas mãos do J'ai Senhor. décidé Eu decidi de laisser de deixar Jésus-Christ Jesus Cristo guide ma vie, guiar a minha qui vida, prend le contrôle de ma pegar o vie. controle da minha vida. Deuxième décision. Segunda decisão. La vie du chrétien, c'est une décision. A vida do crente é uma decisão. J'ai décidé, Eu decidi, à partir de ce moment, a partir deste momento, de couper de cortar tous les contacts todo o contato qui va me conduire que vai me levar à l'enfer ao inferno et tout ce qui n'est pas agréable e tudo isso que não é agradável à Dieu. a Deus. C'est une décision. É uma decisão. La vie de chrétien A vida do crente n'est pas une vie não é uma vida de habiller beau, de se vestir bem, le meilleur robe, o melhor le vestido, meilleur costume, o melhor terno et arrive à l'église avec un Bible au bras e chegar na igreja com a Bíblia pour no montrer braço aux sœurs et frères, para mostrar aos irmãos e irmãs, je suis chrétien. eu sou crente. C'est beaucoup plus que cela. É muito mais que isso. C'est une vie de décision. É uma vida de decisão. J'ai décidé de ne plus vivre la vie que je vivais Eu auparavant. decidi não viver mais a vida que eu vivia lá fora. J'ai décidé Eu decidi de ne plus regarder de não olhar mais des choses as coisas qui n'est pas agréable que não são à agradáveis ao l'Éternel nosso Senhor dans le Facebook, no Facebook, en YouTube. no YouTube, De ne plus poster de não mais des postar choses coisas qui n'est pas agréable à que Dieu. não são agradáveis a Ça, Deus. c'est une décision. Isso é uma decisão. J'ai décidé Eu decidi publiquement, publicamente, au milieu de jeunesse, no meio dos au jovens, collège, au lycée, no colégio, na université, escola, na dans universidade, mon travail, no meu trabalho, je suis chrétien. eu sou crente. Je marche avec Jésus-Christ. Eu ando com Jesus Cristo. De ne plus avoir honte De não ter mais medo du nom chrétien, do nome crente. c'est une décision. Isso é uma decisão. C'est facile de dire je suis libre. É muito fácil falar eu sou livre, Je suis chrétien. eu sou crente. Et le même bouche E da mesma boca que je glorifiais le nom de que eu l'Éternel, glorifico o nosso Senhor, je dis des choses eu qui falo ne sont pas coisas agréables à Dieu. que não são agradáveis a Deus. Je dois prendre la décision Eu tenho que tomar a decisão de ne plus de não mais parler des choses falar coisas qui n'est pas agréable à que l'Éternel não são agradáveis a avec Deus, le même bouche com a mesma boca que je loue le nom de que eu l'Éternel. glorifico o nome do Ça, Senhor. c'est une décision. Isso é uma decisão. Vous entendez comprendre ce soir? Vocês estão entendendo esta noite? Vous devez prendre une décision dans Vocês votre devem vie. tomar uma decisão nas suas vidas. Vous êtes le projet de l'Éternel. Vocês são o projeto do Senhor. Vous êtes le projet de Dieu. Vocês são o projeto de Deus. Et tout ce que Dieu commence, E tudo que Deus começa, il accomplit. Ele Tout ce cumpre. que l'Éternel commence, il accomplit. Tudo que o Senhor começa, Ele cumpre. L'Éternel, Nosso Senhor, la colère de Dieu a ira de Deus s'élève contre celui se levanta contra aquele qui détruit le projet de que l'Éternel. destrói os projetos de Deus. Quand tu pratiques le mensonge, Quando você pratica a mentira, tu vis par la chair. você vive pela carne. Et le mensonge appartient à qui? E a mentira pertence a quem?
O diabo. O diabo. La Bible a dit que Satan, A Bíblia falou que Satanás, dès le commencement, desde o começo, il a commencé avec le mensonge. ele começou com a mentira. C'est lui qui pratique Esse que pratica l'adultère, o adultério, l'homosexualité, a homossexualidade, qui se lance dans la drogue, que se joga nas drogas, qui vit la prostitution. que vive a prostituição. Il est enfant de Satan. Ele é filho de Satanás. Il est enfant de Satan. Ele é filho de Satanás. La Bible a dit quoi? A Bíblia fala o quê? Si donc le Fils vous a franchi, Se o réellement Filho vous êtes libre. libertou e que vocês são Vous êtes livres, libre de toutes ces choses vocês são livres de todas qui essas n'est pas coisas agréable à que Dieu. não são agradáveis a La Deus. Bible nous dit A Bíblia nos diz que où il y a l'esprit que du aonde está Seigneur, o Espírito do le Senhor, Seigneur est là. o Senhor está presente. Si l'esprit du Seigneur est en vous, Se o Espírito de Deus está em le vocês, Seigneur il habite en vous. o Senhor habita em vocês, Où mora em il y a vocês. l'esprit du Seigneur, Aonde está o Espírito de il Deus, ne peut plus avoir une vie d'adultère. não tem que ter mais uma vida Il de ne peut plus adultério. avoir une vie de Não tem que ter mais uma vida homosexualité. de homossexualidade. Si vous pratiquez ces choses Se encore, vocês praticarem essas coisas ainda, vous devez demander de l'aide à Dieu. vocês devem pedir ajuda a Deus. Seigneur, libère-moi. Senhor, me liberta. Libère-moi de ces choses. Me liberta dessas coisas. La Bible a dit que nous devons A Bíblia fala que devemos examiner notre cœur. examinar nosso coração. Et si nous trouvons quelque E chose se acharmos alguma à coisa l'intérieur de notre cœur dentro de nossos qui corações nous accuse, que nos acusa, demandez à Dieu peça a Deus pour qu'il vous libère de cela. para que Ele possa libertar Parce você. que autrement dit, Porque devant quando falamos l'Éternel, diante de Deus, vous ne pouvez pas y aller. vocês não podem Parce ir. que Dieu est plus grand que le cœur. Porque Deus é maior que o Et si coração. le cœur vous condamne, E se o coração condena, vous connaissez la réponse. vocês conhecem a resposta. Vous ne pouvez pas y arriver devant Dieu. Vocês não podem chegar diante de Mes Deus. frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, nous sommes libres. somos livres. Vous êtes libres. Vocês são livres. Libres en Jésus-Christ. Livres em Jesus Cristo. Mais libres de pratiquer Mas livres para la praticarem parole de a Dieu. palavra de Deus. Vous devez vivre selon la parole de Vocês Dieu. devem viver somente a Et palavra de faisant Deus. des choses qui E fazerem as agréables coisas que são agradáveis à l'Éternel. a Deus. Si vous êtes ici aujourd'hui Se vocês estão aqui hoje et vous dites, e vocês dizem: j'ai entendu la parole de l'Éternel. eu escutei a palavra de J'ai Deus, compris de quoi je suis libre. eu entendi por que eu sou Et livre. pourquoi je suis E libre. por que eu sou livre? Levez-vous. Levantem-se. Seulement ceux qui ont compris, Somente as pessoas que Eu compreenderam e entenderam levez-vous. se levantem. Je vais demander aux jeunes de venir ici devant. Eu quero pedir aos Mettez-vous jovens de devant. virem aqui na frente. Les jeunes, mettez-vous Os devant. jovens, se coloquem aqui na frente, por favor. Alléluia, Jésus. Aleluia, Jesus. Je vais prier pour vous. Eu vou orar por Nous vocês. allons prier ensemble. Vamos orar juntos. Et vous qui êtes ici, E jeunes, vocês que estão aqui, jovens, au moment qu'on allait commencer la prière, o momento que vamos começar a oração, commencez à demander à Dieu comecem a pedir a Deus tout ce que vous voulez, tudo que vocês que quiserem. Dieu enlève de votre Que vie. Deus possa tirar da Tout tua ce que vida. vous voulez que Dieu arrache de Tudo votre isso que vie. Deus quer que arrancar da Pour sua que vous vida. soyez réellement libre. Para que vocês sejam realmente livres. Amen. Amém? Seigneur Dieu, mon Père, nous voici ce soir, mon Dieu. Ta parole a dit, si le Fils nous a affranchis, réellement on sera libre. Mais libre de quoi, mon Dieu? Libre de faire quoi? Voici la jeunesse, mon Dieu. Le futur de ton Église. Et je leur dépose entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, commence à visiter leur cœur. Commence à visiter leurs pensées. Et commence à toucher leur cœur. Commence à arracher, papa, tout ce qui se trouve à l'intérieur de leur cœur, qui n'est pas agréable à toi.
Tout ce qui est là, papa, qui les amène, papa, à la mort. Mais au nom de Jésus-Christ, je te demande maintenant, à partir d'aujourd'hui, soyez libres. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres de toutes choses. Soyez libres de l'adultère. Soyez libres de la drogue. Soyez libres de la prostitution. Soyez libres de l'homosexualité. Soyez libres de toutes les condamnations. La Bible a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors vous êtes libres ce soir. Vous êtes libres en Jésus-Christ. Vous êtes libres en Jésus-Christ. Commencez à recevoir la libération. Commencez à recevoir la libération en Jésus-Christ. Commencez à recevoir maintenant. Reçois à l'intérieur de vous. Reçois la liberté. Le Seigneur Jésus vous touche maintenant. L'esprit de vie habite en vous. Ô Seigneur éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je dépose la vie de ces jeunes entre tes mains. Tout ce qui leur perturbe, toute infirmité qui essaye de finir avec la vie de ces jeunes, commence à arracher maintenant. Commence à arracher tout esprit d'infirmité, tout esprit diabolique. Au nom de Jésus-Christ, arrache maintenant. Au nom de Jésus-Christ, arrache maintenant. L'esprit satanique, je te demande maintenant, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. D'un homme A Bíblia nos fala de um homem qui a resté 38 ans que ficou 38 anos au bord d'une piscine, na beira de uma piscina, malade. doente. Et la Bible a dit que de temps en temps, E a Bíblia falava que, de vez em quando, l'ange de Dieu o descend anjo de Deus descia dans la piscine. na piscina Il commence à bouillonner l'eau e começava a esquentar a et l'eau água. commence à agiter. E a água começou a se agitar. Alors le premier Então o primeiro, malade o doente, qui est rentré dans la que piscine entrava na piscina, sera guéri à era l'instant curado même. no mesmo instante. Mais le problème que cet homme-là, Mas o problema é que esse homem, il n'arrivait pas à marcher. ele não conseguia andar. Il ne se lève pas. Ele não conseguia se S'il levantar. n'est pas quelqu'un Ele não era alguém qui se lève que se levantasse pour le jeter dans la piscine. para que ele pudesse se jogar À na chaque piscina. fois qu'il essaye Cada vez que ele tentava d'aller dans la de piscine, ir na piscina, quand l'ange a descendu, quando o anjo descia, quelqu'un d'autre passait devant outra lui. pessoa passava na frente dele. Il a passé 38 ans Ele passou 38 dans anos cette situation. nessa situação. Qui est ici Quem está aqui? a déjà entendu 38 ans? Quem escutou já 38 anos? 38 ans que tu attends l'aide. 38 anos que você está procurando ajuda. Tu attends quelque chose de Você nouveau. espera uma coisa. Tu attends l'espérance Você espera de pela revivre à esperança nouveau. de viver de novo. Mais cette espérance, Mas essa esperança, le temps passe o tempo passa et ça n'arrive pas. e não chega. Tu pries, Você ora, tu pries, você ora, tu demandes, você pede: Seigneur, Senhor, j'ai besoin de toi. eu preciso de ti. Aide-moi. Me ajude. La réponse n'arrive pas. A resposta não chega. Cet homme a passé 38 ans. Esse homem passou 38 anos. Et Jésus est arrivé E Jesus chegou dans ces lieux. nesse lugar.
Mais quelque chose de très important. Mas uma coisa muito importante. Jésus allait demander à cet homme Jesus foi perguntar a este homem s'il veut être guéri. se ele queria ser curado. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, Jésus est allé là-bas Jesus foi até lá pour cet homme. por este homem. Mais pourquoi Jésus Mas por que Jesus demande à cet homme pergunta a esse homem s'il veut être se guéri? ele quer ser curado? Puisque Jésus savait sa situation. Porque Jesus sabia a sua situação. Jésus allait pour lui dans ces Jesus lieux. foi para ele. Pourquoi Jésus avait besoin de lui demander Porque Jesus perguntou a ele s'il a besoin d'être guéri? se ele precisava ser curado, S'il veut être se ele guéri. queria ser curado. Jésus te demande aujourd'hui, Jesus te pergunta hoje: veux-tu être guéri? você quer ser curado? Veux-tu être libéré? Você quer ser livre? Veux-tu être guéri de la situation? Você quer ser curado da situação? Jésus te pose la question. Jesus está te perguntando. L'espérance, A esperança, la foi, a fé, l'espérance, a esperança, la charité, a caridade, seule, sozinhas, peut nous permettre podem permitir de patienter de ter paciência, jusqu'au jour de esperar até o dia de la bénédiction dans ta vie. que a tua bênção chegue. Cet homme, Este il homem, ne s'est pas fatigué, ele não se il cansou, n'a pas abandonné, ele não mais abandonou. il a resté 38 ans Ele ficou au 38 bord de anos cette na beira dessa piscine. piscina, En attendant quoi? esperando o quê? Parce qu'il n'avait aucune chance Porque ele não tinha nenhuma chance d'aller dans cette piscine, de ir até essa car il piscina, n'arrivait pas à se lever. porque ele não se Il conseguia ne peut pas levantar, marcher. ele não podia andar, Il savait ele qu'il sabia n'avait pas de chance que ele não tinha chance d'arriver jusqu'à la de piscine. chegar até a piscina, Mais il n'a pas abandonné. mas ele não abandonou, Il a resté là. ele ficou. Jésus te dit aujourd'hui, Jesus te fala hoje: n'abandonne pas. não abandona, N'abandonne pas. não abandona, Ne crains de rien. não tenha medo de Il est nada, avec toi. ele está contigo, C'est lui qui va te sauver. é ele que vai te C'est lui salvar, qui va é t'emmener. ele que vai te levar. La promesse de Dieu A promessa de que Deus tu attends dans ta vie. que tu esperas na tua Jésus vida. a demandé à cet homme, Jesus pediu a este homem: veux-tu être guéri? você quer ser curado? Il a dit quoi cet homme à Ele Jésus? falou o que este homem a Jesus? Il a dit, je personne. Eu não tenho ninguém, Je personne pour me jeter dans la eu piscine. não tenho ninguém para me jogar na Quand piscina. j'essaye d'aller, Quando eu tento ir, quelqu'un a passé devant moi. alguém passa na minha frente. Et Jésus lui a dit, Jesus falou: lève-toi, te levanta, prends tes affaires pega as suas coisas et marche. e anda. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? O que Jesus falou? Lève-toi, Te levanta, prends tes affaires pega as tuas et coisas marche. e anda. Vous avez remarqué une chose? Vocês repararam em algo? Cet homme n'est pas allé dans la piscine. Este homem não foi na piscina. Cet homme n'a pas arrivé dans la piscine. Esse homem não chegou até a Il n'a pas piscina. besoin d'arriver à la Ele piscine não pour être precisava guéri. chegar até a piscina, Parce que le roi des rois, porque o Rei dos le Reis, Seigneur des o seigneurs, Senhor dos Senhores, toute la puissance todo o poder était avec lui estava com et ele. arrivé devant lui. Chegou na frente Jésus est la dele. puissance. Jesus é o poder. Jésus est la puissance Jesus é o poder pour changer ta vie, para mudar a tua pour vida, changer ta para situation, mudar a tua pour situação, renouveler la vie qui est morte, para renovar a tua vida que pour está ressusciter morta, de mort. para ressuscitar mortos. Ce qui est mort dans ta vie. Isso que está morto na tua vida. Jésus Jesus est le seul é o único pour ressusciter, para ressuscitar, pour renouveler, para pour renovar, restituer para restaurar tout ce que tu as perdu. tudo que você perdeu. Jésus est le seul Jesus é o qui a le único pouvoir, que tem o poder, parce qu'il a dit quoi? porque ele falou o quê? Mon Père Meu Pai m'a donné me deu entre mes mains nas minhas mãos les choses du ciel as coisas do et céu les choses de la e terre. as coisas da terra. C'est lui qui a le commande É Ele que tem o comando entre ses mains. nas suas mãos. La vie que tu vives aujourd'hui, A vida que você está si vivendo tu hoje, crois, se você crê, Jésus te demande de croire seulement. Jesus te pergunta só de Crois acreditar seulement. somente, crê Et somente, tu verras la gloire de e Dieu. você vai ver a glória de promesse de Deus. Dieu A promessa de Va Deus se réaliser dans ta vai se vie. realizar na tua vida. Quelles que soient les années de souffrance, Não importa os anos de quelles que sofrimento, soient les années de não souffrance, importa os anos de quel sofrimento, que soit ce que tu supportes não aujourd'hui, importa o que você está suportando la hoje, liberté arrive à ta a porte. liberdade chega na tua Jésus, porta. il est à la porte de Jesus toi. é a porta Il frappe à la porte de e chez ele toi. bate até a porta. Il a dit, s'il y a quelqu'un qui entend Ele falou: se tem alguém et qu'il escutando ouvre la porte, e que abre a je vais porta, rentrer à eu vou l'intérieur entrar et je vais souper avec lui. e eu irei sopar com ele.
Si tu es attentive Se você está atento à la voix de l'Éternel, à voz do Senhor, ouvre la porte de ton cœur ce soir. abre a porta do teu Ouvre la coração. porte de ton cœur ce Abre a soir. porta do teu coração esta Cet homme noite. attend 38 ans. Esse homem esperou Mais 38 il a anos, libéré. mas ele Il a libertou. été guéri Ele foi curado sans descendu dans la piscine. sem ir até a piscina. Jésus Jesus est arrivé. chegou. Jésus est devant toi. Jesus está na Tu tua n'as pas frente. besoin de médecin Vocês não precisam de pour être médico guéri de la para ser maladie curado da doença qui est à l'intérieur de toi, que está dentro qui de t'a rendu você, prisonnier. que te fez prisioneiro. Si tu crois, Se você acredita, soyez guéri maintenant au nom de seja Jésus. curado agora em nome de Si tu Jesus. crois que Jésus libère, Se você crê que Jesus Jésus liberta, ressuscite des morts, que Jesus ressuscita mortos, soyez guéri au nom de seja Jésus. curado agora em nome de Soyez guéri au Jesus. nom de Jésus. Seja curado em nome de Jesus. Recevoir la promesse de Dieu dans ta vie. Recebe a promessa de Deus na tua Cet homme vida. a reçu sa Esse bénédiction homem recebeu a sua au bênção. bout de 38 ans. E um homem de 38 La anos, persévérance, ele persistiu. une décision dans ta vie. E uma decisão na tua vida. J'ai pris la décision. Eu tomei a J'ai decisão. décidé Eu decidi d'attendre de esperar la bénédiction de Dieu a bênção de Deus dans ma vie, na minha vida. quelle que soit la souffrance. Não espero, não Mais j'ai importa o la sofrimento, promesse de Dieu mas dans eu ma tenho vie. a promessa de Deus em minha Il m'a vida. promis Ele prometeu de me libérer. de me Il m'a libertar. promis Ele prometeu de la promesse de Dieu e a promessa de Deus dans ma vie. na minha vida. Alors je vais attendre. Então eu vou esperar. Je ouvre la porte de mon Eu cœur abro a porta do meu pour que coração, l'esprit de Dieu, porque o Espírito de Deus, l'esprit de vie, o Espírito de habite vida à l'intérieur de que moi. more dentro de mim. Alléluia, Jésus. Alléluia, Senhor. Le cantabaraya shkatabash. Alléluia, Jésus. Reçois la libération. Receba o livramento esta noite. Dépose entre la main de Coloque l'Éternel nas mãos do Senhor tout ce qui ne va pas dans ta tudo vie. que não está bem na tua Demande à vida. Dieu Peça a Deus d'agir, de agir selon sa volonté dans ta com a vie. sua vontade na sua vida. Ne perde plus de temps. Não perca mais Ne tempo. vive plus la double vie. Não vive mais a sua Ne dupla vive vida. plus dans la vie de ce monde. Não vive mais a sua vida desse mundo. Mais offrir le membre de ton corps Mas ofereça um membro do teu corpo pour l'Éternel. ao nosso Senhor. Offrir le membre de ton corps Oferece um membro do teu à corpo l'Éternel. ao nosso Senhor. Et tu seras vraiment libre. E você será Et verdadeiramente tu vas livre. recevoir E você vai receber la a libertation liberdade que Dieu que Deus a permis que permitiu pour nous. por nós, Jeunes, jovens. soyez libres. Sejam livres. Soyez libres au nom de Sejam livres em Jésus. nome Soyez de libres au Jesus. nom de Jésus. Sejam livres em nome Soyez de libres au nom de Jesus. Jésus. Sejam livres em nome de Reçois ta Jesus. libertation. Receba a sua Et libertação. reçois la promesse de Recebe a Dieu. tua promessa de Deus. Dieu Deus a donné la possibilité. deu a possibilidade. Jésus-Christ à la croix de Calvaire Jesus Cristo na cruz do de se Calvário, rapprocher de lui à nouveau. de chegar até Ele de novo. Dieu savait Deus sabia que l'humanité que a humanidade allait faillir que ia falhar quand il a mis Adam et Ève quando Ele colocou Adão e Eva dans le jardin d'Éden. no jardim do Éden. Il savait. Ele sabia. Il savait Ele sabia que vous et moi, que você e eu on allait faillir. nós iríamos falhar. Et la promesse de Dieu E a promessa de ne Deus peut pas faillir. não pode falhar. Dieu Deus avait déjà já tinha planifié planificado la récupération a recuperação de son peuple. do seu povo. Jésus-Christ dans la croix de Calvaire. Je pense que vous tous, vous connaissez ce passage. Eu acho que vocês todos conhecem essa passagem. Le Fils de l'Éternel O filho do Senhor apparut devant Dieu. apareceu diante de Et Deus. Satan E Satanás apparut aussi devant Dieu. apareceu também diante de Deus. Et Dieu a dit, E Deus falou: as-tu vu, você viu, as-tu aperçu você percebeu mon serviteur o Job? meu servo Jó. C'est un homme intègre. É um homem íntegro. Satan n'a pas dit à Dieu, Satanás não falou a Deus: regarde Job, olha Jó, il est intègre à toi ele é íntegro a ti, parce que tu l'as béni, porque você o parce que abençoou, tu lui as donné tout ce qu'il a porque você besoin. deu tudo o que ele precisa.
Satanás n'a pas réclamé de Job. não reclamou de Jó. Satan n'a pas demandé de Job. Não perguntou a Jó. Mais c'est Dieu. Mas foi Deus. C'est Dieu Foi Deus qui a parlé de Job à Satan. que falou de Jó a Satanás. Et là, Satan, E Satanás, il va réclamer. ele vai reclamar. Il a dit, il est intègre à toi. Ele falou, ele é íntegro a Parce ti, que tu lui as donné tout ce qu'il a. e a Bíblia fala que Jó A tout perdu. perdeu tudo, Ses enfants, seus filhos, tout ce qu'il avait, tudo que ele sa tinha, richesse, a sua riqueza, il a tout perdu. ele perdeu tudo, Mais il n'a jamais failli. mas ele nunca falhou, Il n'a jamais régné son Dieu. ele nunca Il a resté renido o Senhor, intègre et fidèle. ele restou fiel. Vous devez être comme Job. Vocês têm que ser como Jó, Fidèle à l'éternel. fiéis ao Eterno. Satan, Satanás, il pensait ele pensava que Job allait régner que Jó ia Dieu negá-lo, à Senhor, cause de bénédiction. por causa das suas Mais cela n'a bênçãos. pas arrivé. Mas isso não aconteceu. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer à Satan? O que Deus queria mostrar a Dieu voulait Satanás, montrer à Satan Deus queria mostrar a que l'homme Satanás était capable que o homem era de capaz se détacher de être de desligado tout ce qu'il a sur cette de terre tudo que ele tem nessa terra et de s'attacher à Dieu seul e de se pegar a et Deus só vivre pour Dieu lui e seul. viver para Deus sozinho. Prendre une décision dans votre vie. Tome uma decisão na sua vida. Vivre pour Dieu seul, Viva para Deus pour só, ce qu'il est, por isso que ele é, mais ce n'est pas pour ce qu'il fait. mas não pelo que ele faz. Dieu voulait nous montrer à nous Deus queria mostrar a nós qu'on était capable, que nós somos on capazes, était capable, que nós somos on capazes, est capable que nós somos de capazes nous détacher de nos de tout desligarmos ce que nous avons de tudo que temos sur cette terre nesta terra et de s'attacher à Dieu lui e seul. de se atachar a Deus nesta terra. Prendre une décision dans ta vie. Tome uma decisão na tua vida. Prendre une décision dans ta vie. Tome uma decisão na Et tua tu seras vida. réellement libre. E você será realmente Tu livre. seras libre en Jésus-Christ. Você será livre em Jesus Cristo. Oui, nous sommes libres. Sim, somos Nous livres. sommes libres en Jésus-Christ. Somos livres em Jesus Cristo. Mais faisons des choses Mas fazemos as qui coisas sont agréables à que são l'éternel. agradáveis a Deus. Amen, les jeunes. Amém, jovens? Vous pouvez retourner à votre place. Vocês podem se sentar. Que l'éternel vous bénisse à tous. Que nosso Senhor possa vos abençoar. Si nous sommes réellement Se nós somos realmente affranchis libertos par l'éternel, pelo nosso on Senhor, sera réellement libre. seremos verdadeiramente Au nom du livres. Seigneur Jésus. Em nome de Que Jesus. l'éternel vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Amen. Amém. Je remercie cette opportunité. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Palavra maravilhosa, meus irmãos. A mão aí, glorifica a Deus. Aleluia, eu recebi esta palavra também em nome de Jesus. Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim desse congresso. Nós vamos encerrar. Você que trouxe dízimo, você que trouxe oferta, ajuda a casa do Senhor nesse momento. Pega o melhor que você tem. Nós vamos estar orando nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas. Aleluia, louvado seja Deus. Quem gostou desse congresso aí, levanta a mão, glorifica a Deus. Aleluia, ano que vem tem mais, meus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Pega o melhor que você tem nesse momento. Aleluia, vamos orar e agradecer a Deus também, para que Deus venha abrir as portas para ti, para que Deus venha abençoar a tua vida, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa, meu Deus, o dizimista nesse momento. Abençoa o ofertante, meu Deus, aquele, meu Deus, que vai ofertar na tua casa. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que tu recompensa 100 vezes mais, meu Deus. Abra a janela do céu, meu Deus, e derrama uma bênção tal que dela advenha maior abastança, meu Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aleluia. O servo de Deus vai passar, o jovem da casa do Senhor. Aleluia. Vai recuperar as ofertas. E enquanto ele passa, eu quero deixar uns anúncios para os irmãos. Amanhã, às 10h30 da manhã, culto de gratidão. Quem aí é grato ao Senhor por esse congresso, levanta a mão e glorifica a Deus. Aleluia. Culto de gratidão. Você que não viu a peça, você que não prestou atenção, você que está nos assistindo pela internet,
Amanhã vai ter uma peça maravilhosa, uma reprise da peça em qual fala de Jesus. Aleluia. Você é o nosso convidado, amém? Você que pode vir também, amanhã vai ser uma benção, aleluia. Deus vai fazer grandes coisas. Eu creio que nós recebemos muitas coisas das mãos do Senhor nesta noite. Eu recebi, eu tomo posse de cada bênção, de cada vitória que o Senhor nos concedeu, amém? Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero fazer um apelo aqui. Você que ouviu a palavra de Deus, você que quer ser livre do pecado, livre das amarras do inferno, você que precisa de ajuda, você que quer reconciliar nesse momento, você que quer aceitar o Senhor Jesus, esse é o seu momento, aleluia. Você que quer aceitar o Senhor Jesus, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você, aleluia. Você que quer reconciliar, você que quer, aleluia, Jesus, bate palma para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, mas depende de você. Aleluia. Tem mais alguém que quer reconciliar aqui, que quer aceitar, que quer um socorro que vem do céu, um socorro que vem do Senhor? Esse é o seu momento. Aleluia. Bate palma para Jesus. Continua glorificando a Deus, porque é a festa no céu. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, é para isso. É para ajudar as pessoas que precisam do socorro do Senhor. Você que foi chamado, você que foi escolhido, esse é o seu trabalho, de fazer a obra de Deus, para que pessoas venham receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, amém? Tem mais alguém que quer reconciliar nessa noite? Essa noite é a noite da tua vitória, a noite de ser livre de todo o mal, de todo o reino das trevas. O Senhor vai te socorrer para a honra e glória do nome dele. Tem mais alguém? Não? Estenda sua mão para cá, meus irmãos. Nós vamos estar orando pela serva do Senhor, porque agora, aleluia, estão reconciliando, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eis aqui, meu Deus, essas tuas filhas, Pai. Meu Deus, tu conhece, meu Deus, o deitar, o levantar, Senhor. Tu conhece, meu Deus, eu posso estar vendo por fora, mas tu conhece, meu Deus, do coração, Pai, o pensamento, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, reescreve, meu Deus, o nome delas no livro da vida desde já, Pai. Em nome de Jesus, estão reconciliando, Pai, na tua presença agora, no meio de todos, Pai. Pai, em nome de Jesus, toda a amarra do inferno, Senhor, nós repreendemos agora, Pai, tudo aquilo, Pai, que atrapalhava, Senhor, essas mulheres, meu Deus, de te servir, meu Pai, seja repreendido agora pelo sangue do Cordeiro. Pai, sela com teu sangue, Jesus, a vitória dela, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos desde já. E a igreja diz amém e glorifica a Deus com as palmas, bem alegre. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, Vanessa. Fica firme em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amanhã 10 e... Quem ouviu diz amém. 10h30, culto de gratidão. Nós vamos fazer agora a hora, como é? Vamos passar para o pastor para dar a bênção apostólica agora. Quem é grato ao Senhor aí, levanta a mão e glorifica a Deus. Aleluia. Está encerrado, meus irmãos. Deus vos abençoe. Vamos receber o pastor com a bênção apostólica agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, parabéns aos jovens, parabéns a todos que participaram dessa festa tão maravilhosa, irmãos. Amém? Com certeza nós passamos alguns minutos do tempo, mas na presença do Senhor tudo é válido para todos aqueles que amam a sua presença. Amém? Quantos aqui estão felizes? Levante a mão para cima e dê glória a Deus bem alto para Jesus. Mais uma vez, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão e diga assim: Deus é contigo, meu irmão. Oh glória. Tá pensando que o povo tá com sono? Tá nada. Vai começar a vigília daqui a pouco. Deus abençoe. Não existe coisa mais linda, irmãos, na igreja do que jovens, crianças envolvidas na obra de Deus. Amém?
Estenda as mãos assim. Amanhã 11 horas, Flocivano. Amanhã nós vamos começar 30 minutos a mais, irmãos, viu? Mais 11 horas nós vamos estar aqui. Vamos estar também nos confraternizando. Vai ter uma churrascada aqui maravilhosa. Diga glória a Deus. Assim o povo de Maçã vai querer voltar de novo, né? Deus abençoe, um bom retorno a todos. Muito obrigado, pastor Etienne. Muito obrigado por pela palavra maravilhosa. Deus abençoe a todos vocês, vossas famílias, no nome de Jesus. Estenda as mãos assim para cima, ou melhor, para frente. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. E a igreja diz: Deus abençoe, meus irmãos. Parabéns a todos. Amanhã, culto de confraternização, de agradecimento ao Senhor pelo que Ele fez no nosso meio, sexta, ontem e hoje, sábado. Deus abençoe poderosamente. É daqui para o céu. Só lembrando para os irmãos que vai ter uma confraternização agora, tá bom? Vocês se direcionam ali para a sala do refeitório.